Olá, sejam todos muito bem-vindos. Este é o podcast Carteira do Casal, episódio número 2. Você que acompanhou o primeiro episódio com muito sucesso, já deu aquele like, já se inscreveu aqui no canal, agora nós temos um novo episódio. Agora eu vou convidar a minha host principal aqui, que eu sou um coadjuvante, né? Um mero coadjuvante aqui nesse podcast, apesar de ser veiculado no meu canal. É ela que é a host. Então, Roberta Viguini, minha esposa, vai falar um pouquinho mais do podcast e vai nos apresentar também, né, Roberta? Os convidados desse segundo episódio de alta frequência que nós vamos ter aqui hoje. Verdade. Gente, eu quero agradecer muito a participação e a audiência de vocês no episódio 1 do Carteira do Casal. Superou, né, Abel? Nossa, foi muito bacana. A gente ficou muito feliz com o resultado, gente. Super, super feliz. E contamos com vocês aí hoje, porque hoje tá, como disse o Abel, em alta frequência. Tá demais. A gente tá recebendo aqui um casal super amigo, um casal super querido também aqui na comunidade brasileira. E, ó... Ai. Vamos apresentar logo ou vai rodar a vinheta? Roda a vinheta. Depois da vinheta vem a apresentação. Roda a vinheta. Gente, agora é com eles. O casal que está aqui com a gente hoje é a Thaísa e o Lúcio Santana. Gente, é um prazer enorme receber vocês aqui conosco. A gente está muito feliz de poder hoje bater um papo aqui e dividir histórias da nossa vida de casal, da nossa vida na América, tudo que a gente construiu aí ao longo desse tempo, na vida de vocês e na nossa, a gente vai estar dividindo. Para começar, a gente quer saber quem é esse casal, quanto tempo vocês são um casal e fala um pouquinho aí da vida de vocês. Se apresenta aí para o pessoal. Começa ou você começa? Você começa. Vamos lá. Bom, moro nos Estados Unidos desde 1998. Conheci a Thaís em 2002. Sim. Ó, já errar a data aqui já dá briga. Já vai dar problema. Não pode esquecer, hein, Lúcio? Exato. E foi numa época ainda que eu trabalhava no jornal. Foi interessante que quando eu conheci a Thaísa, eles tiraram parte do meu trabalho para poder passar para a Thaísa e ainda me colocaram para treinar ela. Então, olha que interessante. Mas vocês se conheceram aqui nos Estados Unidos, Legal. quando eu entregava jornal. E aí, acabei ensinando ela parte do trabalho que tiraram, né? Na época, eu fiquei bem chateado, mas acabei tendo a oportunidade de conhecer a Thaísa e já tem aí 22 anos que estamos juntos. Que bacana. Só abrindo um parêntese, a gente já vai colocar... O Lúcio participou também do podcast Management. Nós vamos colocar o link aqui para quem quiser. Ele contou um pouco mais da história dele no podcast Management. Episódio, acho que foi o 5º episódio. Hoje a gente tem o prazer de recebê-los aqui. Verdade. Com o casal, com a Thaísa. Grande prazer. No podcast Carteira do Casal. Mas, Lúcio, me conta essa coisa, Thaísa. Então, vocês se conheceram já num ambiente de trabalho? Não foi numa festa, não foi amigos em comum, já foi num ambiente de trabalho? E ela já chegando, tomando a sua vaga? Como é que foi isso? Eu vou deixar a Thaísa contar um pouquinho, porque naquela época a gente trabalhava muito. Não que não trabalha hoje, mas era um trabalho braçal mesmo. Conta um pouquinho, tá? Na verdade, eu cheguei do jornal e falei, meu Deus, onde é que eu vou parar aqui? Porque era um trabalho muito pesado. E eu disse para mim mesma, como que eu vou aguentar? Mas quando a gente chega aqui, a gente precisa fazer do que precisar para fazer, porque eu cheguei sozinha. Eu cheguei aqui com $1.000 e uma mala na mão. E que idade você tinha, Thaísa? Eu tinha 21 anos. E eu Bem precisava jovem. fazer o que deveria ter feito. E foi na Flórida, Thaísa, que você veio para Flórida ou foi outro estado? Não, foi para Flórida. Para Flórida. Sempre morou na Flórida. Sempre morei aqui na Flórida. Na região aqui do sul da Flórida. A gente está falando Sempre. de região de Boca, né? Deerfield. Sim. Sempre foi nessa região. Sempre na região de Deerfield. Ok, Uhum. maravilha. E nos conhecemos lá no jornal. E não fiquei muito tempo no jornal, porque era muito pesado, muito pesado. Na verdade, nós nos conhecemos melhor porque ele ia me ajudar. Porque minha rota de jornal tinha 350 jornais por noite. Era entrega de jornal? Entrega de jornal. Então, o peso dele de embalar o jornal, depois sair para a rota,
demoravam 4 horas de madrugada. Eu começava 3 da manhã e terminava mais ou menos umas 7. É aqueles Caramba. jornais que a gente, quando abre a porta de casa, Que tá já lá. não existe já muito não existe mais, né? Já tá né? bem agora. Eu acho que É. já tem uns anos, né, que não. Mas quem já estava na América antes E foi que já época pegou esse isso? jornal Que na ano que foi porta. isso que vocês se Foi conheceram? logo em 2001. 2001. 2001. Eu cheguei uma semana depois do September 11. Ok. Caramba, então Que foi dia uma época... inesquecível, né? A gente não Sim. esquece. Você chegou logo depois? Logo depois, eu vi só tudo passando na televisão, mas eu não entendia nada do que estava falando. E nessa época eu trabalhava num asilo também. Além do jornal, eu trabalhava num asilo durante o dia e eu só escutava as pessoas falando, perdi alguém, mas eu não entendia, porque na época eu não falava inglês ainda. E uma época difícil para imigrantes, eu Bem imagino, né? difícil. Assim, Uhum. foi atentado terrorista, né? Uma Sim. época que o país ficou muito... O país parou, né? Ninguém entrava, ninguém saía. Caramba, Eu acho que eu fui uma das últimas que entraram. caramba. Nossa, é. Era para eu estar aqui, né, meu amor? Isso. Verdade. Já, E era para ir lá no jornal conhecer o Lúcio. Com certeza. Já estava tudo, né, traçado. Tava tudo escrito. Tudo escrito. Sim. Gente, então, assim, pelo que a gente está entendendo, né, Abel, dessa história desse casal, hoje vocês, graças a Deus, estão muito bem, financeiramente numa situação mais confortável, mas nem sempre o casal foi assim, né, que a gente está falando de dinheiro aqui hoje, né, Abel? É, Carteira do Casal. O que é o podcast Carteira do Casal? Dinheiro. Fala da vida do casal, investimentos, trabalho, carreira. E olha só que interessante, Roberto. Se conheceram no ambiente de trabalho. No ambiente de Eu não trabalho. sabia. Eu conheço o Lúcio, né? O Lúcio é um parceiro, a gente tem negócios juntos, mas eu não sabia dessa característica. Por isso que é bacana ver um podcast, eu não sabia que, enfim, vocês se conheceram no ambiente de trabalho. Olha só que bacana. E uma a situação Thaís difícil, né, ela é pros visionária, dois. porque ela me viu ali, falou, pô, o cara é entregador de jornal, construção, trabalha na pintura, entregava pizza, Sim. vendia telefone. Ah, mas esse cara vai ter muito sucesso. Acho que ela não é possível, ela deve Ela ter... investiu. Ela ela- Investiu. Investimento bom. Mas sabe o que mais me ganhou nele? É o seguinte, antes de nós termos algum relacionamento amoroso, ele sempre cuidava de mim. Sem intenção. Sem intenção alguma. Ele Bacana. sempre cuidava, não Protegia, de certa forma? só... ele sempre ajudava as pessoas. No geral, na Ah. verdade. E eu fui uma das pessoas que ele ajudava. Então, não tinha nenhum interesse por trás daquilo. E eu pensei comigo, se ele está cuidando de mim assim, antes de ter qualquer coisa com ele, imagina depois. Então, de verdade, foi um investimento inteligente que eu fiz. Claro. Sim. Porque eu fui conhecer de verdade o Lúcio depois que nós casamos. Porque nós nos víamos muito pouco. Muito pouco, que os dois trabalhavam bastante. Ele dormia 4 horas por noite. E nós namorávamos, era assim, eu ia pro apartamento dele, ele deitava no meu colo e dormia. Esse era o nosso namoro. Verdade. Era um namoro, ele tinha um colo acolhedor ali, É. para repor as energias. Era uma rotina bem intensa, né? Muito. Vocês vieram realmente para... Pelo que eu estou entendendo, a vinda de vocês para a América foi realmente para viver o sonho americano, né? Desbravar. Conquistar Sim. o American Dream, né? Viver essa vida que hoje, graças a Deus, vocês estão vivendo. Mas quem vê hoje não sabe o que foi, o que viveu, o que vocês viveram lá, né? Até porque naquela época era bem diferente, né? A maioria das pessoas que chegavam aqui era com pouco dinheiro e realmente em busca do sonho americano. Hoje você já encontra empresários, né? Você chegou aqui numa situação mais organizada, você teve Exatamente. todo um Veio preparo, estudar, veio exatamente. estudar. Naquela época era meio que eu vou, tenho dinheiro para 1 mês, 2 e, né, tomara que dê certo. Então mudou muito o conhecimento. Hoje você consegue buscar mais informações de uma forma fácil. Antigamente já não tinha essa possibilidade tão clara igual hoje. Mas deixa eu entender, Lúcio. Lúcio é de Jundiaí, não é isso? Jundiaí. São Paulo. E Thaísa? Eu sou mineira. Mineira. Mineira de Teófilo Otoni. Teófilo Otoni, Sim. que bacana. Mineira de Teófilo Então, a Otoni. mineira e um paulista se juntaram aqui nos Estados Unidos trabalhando. Gente, Olha só, mas gente, que olha interessante, aqui, hein? O Olha casal só. do episódio passado também era, não era? Paulista e mineiro? É, verdade. Olha, eles dão uma liga boa. o mineiro com o paulista se dão bem, hein? Dão pelo que nós Gente, estamos quem tá buscando aí um amor, se você é paulista, você procura uma mineira. Né? A gente já vai dar uma dica Já tá aí. dando Já
dando que um dá um match, link né, bom, Roberto? dá um match. Ótima observação, é Dá um verdade. match. Ela tinha o casal anterior também, um paulista E é com uma mineira. Então, aí Olha ó, que já é um bacana. match bom. Gente, então assim, vocês começaram a namorar nessa vida louca de construir na América, né, e tudo mais. Quando chegou o momento do casamento, a vida financeira de vocês já estava estabilizada? Ou o casamento foi maluco? Como é que foi esse momento aí de resolver casar? Como é que evoluiu de dormir no colo para chegar em algo mais sério, vamos chamar assim? Eu vou deixar a Thaisa contar. Eu disse para ele o seguinte, eu sou muito direta naquilo que eu vou fazer. Se eu resolvo fazer alguma coisa, não é para brincar. Então, eu cheguei para ele e falei o seguinte, eu estou gostando de você. Você que Eu disse pra falei ele. para ele. Bacana. Mas eu acho que a gente está confundindo as coisas, porque você é muito meu amigo. Então, eu acho que está na hora da gente separar os nossos caminhos, cada um viver sua vida e tudo bem. E no outro dia, ele era o único amigo que eu tinha aqui. Eu liguei no outro dia e ele não entendeu por que eu estava ligando para ele, porque aquela decisão já tinha tomado a decisão de não... De se afastar. De não prosseguir com aquele relacionamento. Eu acho que foi um pouco de charme, mas tudo bem. É. Daí eu falei, meu Deus, agora eu perdi meu amigo. Não acredito. Mas a iniciativa foi dela, pelo que eu Foi. percebi. E realmente eu estava de boa, porque eu trabalhava muito, eu era muito focado no que eu queria. Eu já tinha, né, uma vida não muito organizada, mas eu já ganhava meu dinheiro e eu queria continuar assim. Casamento, esposa, relacionamento não era uma prioridade na sua vida naquele momento? Eu acho que inconsciente, sim, porque eu sempre quis casar, mas não estava pensando talvez tão claramente naquele momento. Então foi ela que deu o ultimato, vamos dizer assim, o mais ou menos gatilho. assim. Eu queria Acorda, também. eu tô aqui, olha só. Vai Um mulherão perder. desse, Lúcio, se você perdesse, hein? E eu achei que foi uma das melhores decisões da minha vida, porque deveria ter feito isso mesmo, porque o processo de seleção, eu acho que tem que ser o bom mesmo. Se você acha que aquilo que você está procurando é o que você achou, então vamos para frente. Não perde tempo, Não perde né? tempo, por quê? Não é? Mas foi quanto tempo que vocês ficaram amigos até esse momento? Que você falou com ele dessa ligação? ano. Foi um ano. Então foi Um ano. rápido. Foi um Foi processo rápido. rápido. E aí vocês já E resolveram voltando casar? na parte que você perguntou sobre a questão financeira, eu acho que nos primeiros 60 dias ela já entregava o cheque para mim, lembra? Você, sim. cuida aí, paga aí, vamos juntar as coisas, as contas, Mas né? a partir do momento que vocês se juntaram como um casal ou... Começamos a namorar. Quando começaram a Começamos namorar. a namorar. Ok. Então acho que a parte financeira Bacana. nunca teve divisão. Então, desde quando vocês namoravam, vocês já juntavam a carteira? Na minha cabeça era assim, já que a gente tem um plano de casamento, é isso que a gente quer para nós, então a gente vai se entregar em tudo, principalmente na parte financeira, porque naquela época eu tinha 21 anos e eu via o que mais, os casamentos que mais tinham problema era na parte financeira. Que já existia uma divisão. Muito. Eu não concordo, particularmente, respeito quem hoje controla a parte financeira separado, mas eu nunca nunca estive de acordo com isso. Eu acho que tem que ter uma unidade também na parte financeira. E vocês começaram desde o namoro, pelo que eu percebi, né? Sim. Que bacana. Olha só, pessoal, desde o namoro, o casal já estava convergindo, ou seja, com o mesmo objetivo em todos os aspectos, incluindo o financeiro. Casado é comum. Agora, namoro, para mim, eu e o Roberto também somos, mas depois do casamento. Quando a gente namorava, não era junto. Gente, eu não tinha renda nenhuma. Olha, eu ia conhecer- colocar o quê nessa carteira Conhecendo dele? o Abel, acho que ele levava tudo ali, ó. Ó, não, de verdade. Eu casei com 18 anos, eu não tinha nenhuma renda, muito pelo contrário, eu só tinha despesa. E o Abel sempre foi um gentleman. E isso daí eu falo, meninas. Porque, assim, às vezes as mulheres falam, tem que ser moderna, tem que ser... Não, gente, eu nunca paguei uma água enquanto eu estava com ele em qualquer situação que fosse. Ele sempre pagou tudo. Mas não tive tudo, escolha, ela não tudo. tinha renda, ela acabou de falar. Eu não tinha Se eu não renda, pagasse, ia ficar inadimplente. Não Ele tinha era escolha. obrigado. Não Mas, tinha meu bem, escolha. eu tô falando que você também. Fala que você também é super gentleman. Tô brincando, e tal, mas eu né? não sou nada de Caio Castro, não. Não, Abel não é Caio Castro. Ele paga a conta toda sim, tá? E não só quando tá comigo, que sou a esposa dele. Se de repente ele sai com a mãe, ou com a minha mãe,
ou com uma cunhada, alguma outra mulher assim que é do nosso ciclo da família, do nosso círculo, né? Sim. Ele também paga a conta. Com relação a isso, mulheres, fiquem espertas. Não pega na carteira. Eu acredito que é um gesto básico que eu acho que as mulheres deveriam prestar atenção. Gentileza, uma pessoa que não é agarrada a dinheiro, sabe servir. Isso mostra muito quem a pessoa vai ser. Exatamente. Na minha cabeça era assim, já que eu vou dar o que eu tenho de melhor, que é o meu coração, é a minha vida, é a entrega de mim, isso vai ter que ser uma das coisas, o lado financeiro era uma das partes Sim. da entrega que a gente fez. Então, na minha concepção, era muito comum, era simples. Thaísa, e nessa época, quem ganhava mais, você ou o Lúcio? O Lúcio, ele trabalhava 18 horas por dia. Uau. Eu não sei como ele aguentava. Então, ele ganhava muito mais que eu. Nem se eu quisesse trabalhar o tanto que ele trabalhava, não tinha como. Mas os dois trabalhavam. Os dois trabalhavam muito. E já tinha um caixa único. Único. Olha só. Sim. Sempre tivemos. Que bacana. Uhum. Isso namoraram. Quanto para virar casamento? Foi Um quanto? ano. Um ano. Um ano. Ah, foi do namoro. Não, mas vocês eram amigos, lembra? Sim. Um ano, acho que período Todo total, levou um Total, ano. um Porque ano. vocês tinham amizade, Sim. aí a amizade. Mas da amizade pro namoro foi rápido, né? Foi Logo rápido. você bateu e já falou, cara, é esse cara. Foi um não mês, tem como, dois, né? talvez. Foi muito É. rápido. Ah, tá. Logo vocês ficaram Sim. amigos, que você falou que ele sempre ajudou sempre as pessoas e ajudava você. Falou, caramba, criou uma amizade. E eu Se sempre de tornou- shortinho no jornal, camiseta Ah, regata, aí imagina. não teve jeito. Aí ela já ficou assim, né? Uau. Barulhento, bagunceiro. Bem bagunceiro. Eu escutava o Lúcio chegar de longe. Eu escutava o carro e o grito. Ele já chegava Mas sabe o que eu gritando. penso? Eu penso que entregar jornal não é o que eu queria. Mas já que eu estava fazendo naquele momento, deixa eu me divertir, deixa eu fazer com energia, com paixão e aproveitar o momento. Então, eu era bagunceiro mesmo, gritava e terminava meu trabalho rápido, ajudava um casal mais de idade, que era bem devagar, ajudava o outro e me divertia. Mesmo entendendo que não era o que eu gostaria de fazer naquele momento. Que bacana. E aí vocês casaram. E quando que vieram os filhos? As filhas, né? As É, filhas. As filhas. A Vitória, que é a minha mais velha, 3 anos depois. Ah, 3 anos e a Júlia 3 anos após a Vitória. Então, 6 anos, né? São 3 anos de diferença. São entre duas uma e filhas, outra. né? Duas. Júlia Júlia e Vitória. Júlia e Vitória. Uhum. E durante esse momento, assim, vocês já tinham a carteira junto, né? Desde sempre, a Thaísa já falou aqui. E aí, gente, como que era esse momento? Vocês juntavam tudo, trabalhavam muito, então ganhavam bem. Mas em algum momento, alguma fase da vida de vocês sofreram com dívidas, dificuldade financeira? Putz, faltou dinheiro para isso, faltou para aquilo. Em algum momento, isso aconteceu, porque nem tudo são flores, né, gente? Por Sim. mais que a gente trabalhe muito e queira, às vezes pode acontecer. E vocês passaram por crises, né? Nos Estados Unidos. Vocês chegaram aqui em 2001, imagina. Uhum. Teve a crise imobiliária, teve várias crises fortes aqui nesse país. Sim. Eu acho que eu posso falar um pouquinho. Na época, mesmo quando eu entregava jornal, trabalhava na pintura, vendia telefone, nós já tínhamos o quê? 3 imóveis. Sim. Nós saímos de um apartamento aqui em Pompano, compramos outro dentro do mesmo condomínio e depois o sonho, né? Uma casinha fora de condomínio. Sim. Nossa, era bem Era pequeno. uma casinha de madeira que, para nós, na época, era uma mansão. Só de não ter que subir com compra, né? Subir as escadas, tudo e parar o carro na frente, A gente já tinha era... um driveway. A gente se sentia milionário. Gente, é tão bom quando a gente olha para trás e vê assim, como a gente foi feliz e era feliz com o que tinha, assim. Eu não acho que Eu é o também que já você vivi essa tem fase, é que- muito gostoso. Você realmente, né, ser feliz. Hoje você vai falar com uma casinha, mas na época era o seu Era palácio, uma né? mansão, ela mesmo A falou. sua mansão. Era uma mansão. E as pessoas esperam ter para achar que vai Uhum. ser feliz. Sim. Isso eu já entendo que não é a realidade. Uhum. Mas nós tivemos, sim, a parte de dificuldade. Em 2008, quando veio a Sim. crise, foi um momento que abalou muitas pessoas. E não foi diferente com a gente. E eu vejo que o que me segurou, na época eu trabalho ainda com financiamento imobiliário, uma das empresas que eu tenho, e foi a persistência. Eu tive que tirar os olhos do momento da economia, eu tive que tirar um pouco minha atenção no que as pessoas estavam falando, culpando o governo, é culpa do João, da Maria. Sempre existia um culpado, o porquê estava dando errado.
E eu lembro que na época eu tive que me isolar um pouco, ao ponto de algumas pessoas, né, me colocarem na posição de arrogante. O cara passa, não fica com a gente. Mas eu não conseguia, porque eu chegava numa rodinha, era o governo, na época era... Eu não lembro quem era o Obama. presidente. Não. Não, antes Eu do acho que Obama era foi o Bush. Isso, era o George Bush. O Obama ganhou, é verdade. Aí no era- meio da transição. O problema era do presidente, do governador, do prefeito, do João. Sempre existia um culpado. E naquela época eu tive um insight que eu falei, peraí, para de escutar jornal, porque você condiciona a sua mente para tudo que está acontecendo. E sai de perto, sai de rodas que estão só colocando a culpa em alguém. Assume a responsabilidade do que você tem que fazer e bola para frente. Então a minha fase, eu realmente tive que ajustar tudo, mas a nossa fase não demorou muito. Eu acho que em 1 ano eu já estava de volta construindo tudo novamente. Então, E quando você fala ajustar tudo, Lúcio, vocês tiveram que fazer alguma mudança dentro de casa, alguma Várias. mudança para Uhum. lidar com essa Várias dificuldade do mudanças. momento? Nós morávamos numa casa de 5 quartos, confortável, com piscina, com... A vida naquela época já estava confortável. Aí, quando tudo caiu, nós tivemos que deixar a nossa casa. Eu falo como mãe, né? E as meninas eram bem pequenas. A Júlia tinha 3 meses. Então, eu tinha um bebezinho. Então, nós mudamos para uma casa bem pequenininha. Quando nós chegamos lá no condomínio que a gente morava, eu só via barata. Era muita sujeira. era uma casa bem velha. Bem velho, um condomínio bem feinho. Daí eu entrei na casa, eu olhei para aquela casa com a Júlia, né? Ela era bem bebezinha. Eu falei, meu amor, não se preocupa, vou transformar isso aqui num palácio. Não se preocupa, isso aqui é só limpeza, Nossa, cosmético. Thaísa, chego a me arrepiar, tá? Porque, assim, saber viver isso, de dar um passo para trás e ainda vendo o belo, é para poucas E pessoas. transformando, né? E É, aceitando. Que às vezes é um step back para depois dar Sim, claro. 5 é. passos Se para você frente. continua ali naquela sua casa de 5 quartos, talvez um rombo seria tão grande que você não conseguiria passar Demoraria por essa mais crise, tempo. né? Muito mais tempo. E quando você está na crise, você não sabe quando você vai sair de lá. E eu vivia cada dia. Cada dia para mim não era uma dificuldade, mas para mim eu vi uma bênção que Deus nos dava cada dia ali. E para mim o maior ganho era a gente estar junto como casal e estar com as nossas filhas juntas, todos os 4 juntos. Para mim, eu poderia ter perdido tudo e perdemos tudo mesmo. Mas ter perdido nós 4, aí para mim era uma perda irreparável. Poxa, muito Então, legal. na verdade, eu não perdi nada. Sim. Não. Talvez até criar um elo Fortalece, fortaleceu né? o Fortalece. que às vezes momentos de dificuldades, de crise, né, são viradas, uhum, né, sabe, na vida de pessoas. No momento, eu acredito que não necessariamente se aplica o caso de vocês, mas às vezes uma situação, por mais difícil que ela pareça, que às vezes nem é tão difícil assim, pode parecer no momento, de acordo de como você está se sentindo, etc. Mas aquela situação fortalece, né? Fortalece. Uma situação. Nós mesmos, a gente se uniu mais quando a gente veio para cá. Sim. Quanto família, né? Nós Quanto temos família. 2 filhos, vocês têm 2 filhas, né? São 2 filhos. E a gente veio para cá. A gente estava até no Brasil agora. Eu não tenho familiar nenhum direto aqui. Quem é minha família aqui nos Estados Unidos? É a Roberta. Somos e os nós meus 2 filhos. 4. Eu não tenho mãe, eu não tenho irmão, eu não tenho nenhum familiar nem de primeiro grau aqui. No Natal a gente faz amigo X de 4. Eu tiro você, você É. me tira, mas tem amigo X. Entendeu? Então isso acabou unindo. Então eu acredito que são momentos que geram também, né, esse aprendizado e sobre as essa meninas? fortaleza. Você falou muito, né, das meninas, que era bebezinho nessa fase, nesse momento. Como que vocês fazem, como que vocês educam as meninas com relação a dinheiro? Elas têm mesada? Elas têm noção real do patrimônio da família?
elas sabem quanto pode gastar ou elas têm um limite? Como que vocês educam as meninas aí com relação ao dinheiro? Que já estão mocinhas, né? Já Sim, dirigem, já já. saem. Estão na faculdade já? Uma vai para a faculdade Tá agora. indo, ok. Mas voltando um pouquinho referente à crise, tá? Eu não acredito que crise, ela simplesmente existiu um momento. Eu acho que nós vivemos o tempo todo, de uma forma ou outra, em alguma crise na vida. Talvez pode ser um lado emocional, pode ser o financeiro, pode ser uma dificuldade. O que eu acredito? Eu acredito que é a forma que você encara. Então, o que fez a diferença naquele momento, que era a parte financeira? Foi a forma que eu encarei, foi a forma que nós encaramos, foi a forma que, quando eu cheguei para a Thaís e falei, Thaís, é o seguinte, nós temos valor X, nós moramos nessa casa enorme e está na hora de sair daqui. Enquanto todos estavam empurrando a situação para mais tempo, ou seja, eu saí antes, foi aqui, na minha cabeça, que eu saí da crise. Você foi resolutivo, Naquele momento, né? eu falei, quer saber? É hora de encarar. E no momento, teve pessoas que acharam um absurdo. Nossa, vocês morando agora nesse condomínio ruim, trocou de carro, diminuiu, baixou o padrão. E eu falo, foi a melhor coisa que nós fizemos. Sim. Porque num espaço muito curto, nós voltamos a crescer. Então, acho que eu deixaria o quê? Crise, independente da área que seja. Você sempre tem uma que você tem que encarar. A questão é como você vai encarar e se você vai aceitar. Porque nós tivemos que aceitar sair de uma casa, né, de uma forma geral de luxo. E é uma decisão, Lúcio, que não é qualquer Não é esposa fácil. que aceita, não é qualquer família. Tem a parte do ego, A mulher, orgulho. exatamente. A esposa, às vezes, chega e fala, não, daqui eu não saio. Isso aí. Quantas pessoas eu escutei que me procuravam, Lúcio, como é que você fez? Minha esposa não aceita. Tinha um laço muito grande. Meu filho nasceu aqui e daqui eu não O saio. apego, né, O gente? As apego. pessoas são muito apegadas. Só para você mudar para outro país, você já tem que se desapegar, Sim, né? Então, tem que ser desapegado. Mas olha que engraçado também, né? Naquela época, ele sempre continuou trabalhando, mas naquela época não tinha trabalho para ninguém. Eu vi ele levantando 5 horas da manhã e indo para o escritório para chegar lá e pensar, porque não tinha trabalho. O que eu vou fazer? Eu estou com um bebezinho pequeno, estou com uma menina um pouco maiorzinha, mas as duas, nós 3 éramos dependentes. Então, naquela época, o que aconteceu? Eu já tinha feito fotografia. Eu peguei um quartinho lá, que era uma sala. Acho que desse tamanho aqui, mais ou menos. Desse tamanho aqui. E eu já tinha algumas clientes da fotografia. Meu business bombou naquela época. Fazendo fotografia, trabalhando como fotógrafa. Que Aham. bacana. Legal. Eu não tinha horário, eu não parava. Eu não parava. Final de semana, dia de semana, eu tinha que olhar as minhas meninas e eu falava, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? E dinheiro começou a entrar. Uma das coisas para mim que era essencial era nós 4. Então, o que precisar ter feito, eu faria. Então, para mim, a fotografia naquela época não era que eu estava me diminuindo de forma alguma. Porque as pessoas me contratavam porque elas falavam para mim assim, Thaisa, tinha gente que vinha de Júpiter, Porto St. Lucie, adjacentes daqui. São 100 e poucas milhas, tá? Da região aqui, pessoal, para Tem quem que está nos dirigir um assistindo. tanto. Então, nós Editor, viemos... coloca o mapinha aqui coloca o mapinha que o pessoal vai conseguir. Júpiter, Boca Raton, Deerfield Beach. E Então, antes da crise de fazer essa mudança, você não trabalhava? eu trabalhava com fotografia, mas não era tão forte assim. Você trabalhava mais fraco, E porque você você tinha gostava, recém... né? Era uma gostava questão demais. E você tinha recente do bebê, né? Você estava mais Exato, parada. eu amamentava ainda. Nossa. Então, eu estava eu tinha acabado de ganhar o neném. Meu corpo ainda estava um corpo de grávida, Sentindo. com seios cheios de leite. O meu leite naquela época secou, porque não tinha como trabalhar tanto e dar mamar ela. Eu ficava muitas horas fora de casa. E eu tenho certeza que no seu sonho de maternidade não era viver um pós-parto dessa maneira, né? Não E era. veio a crise, veio toda a mudança de casa, pegar firme no trabalho. Mas, tempos depois, eu descobri que eu estava numa profunda depressão pós-parto, nessa época. E eu não sabia, porque tinha muitas vezes que eu parava
e começava a chorar, do nada. Mas não é para reclamar, é porque mentalmente os meus hormônios ainda estavam voltando para aquilo que o meu corpo ainda estava pedindo para fazer e não estava pedindo. Mas para mim eu não via aquilo como esforço ou como sofrimento. Eu vou fazer o que eu precisar de fazer e pronto. E ele fazendo do lado dele. Então, por isso eu acho que a gente está unido e forte até hoje. Porque cada um faz na sua área o que precisa ser feito. E eu acho que eu também sou perfeito, não erro, não tenho nada, né? Que E ela aí tenha... vocês vão vencendo, né? Não, mas teve bacana da parte, né? Que no momento você falou assim, vou restartar o projeto que você faria e veio com força, né? Sim. Que deu certo e ajudou. Agora vamos passar da crise, vamos falar das Vamos. meninas. Eu quero saber como que as meninas gastam esse dinheiro. Olha, eu posso falar... Quando começou a tratar o assunto dinheiro com as meninas? Foi quando, sim, né? Uma coisa eu tenho certeza, elas olham assim e falam, papai, você é muito rico, papai. É verdade, elas olham pra gente e falam, vocês são muito ricos. Né? Elas veem o que a Thaisa compra, né? Compra um relógio, não sei. Vocês são muito ricos. Então, agora, com a Vitória, de 17 Sim. anos, que eu comecei a ensinar ela um pouquinho, dei um cartão, estou acompanhando um pouco, deixando ela tomar algumas decisões, até porque ela vai para a faculdade. Essa semana ela dormiu, deitou com a gente, e eu falei, filha, tá na hora de eu pegar mais pesado com você na parte financeira. Só que qual a minha preocupação? Não é colocar uma mentalidade na cabeça dela de escassez, que tudo é controlado, tudo. E lembra, nós temos aqui um especialista em finanças, Abel. Mas eu acredito muito que a minha preocupação maior não é no controle, e sim na geração de receita. Uma vez que eu sei gerar receita, que a minha cabeça não é escassa e eu consigo gerar riquezas, o controle ele fica tão menor, porque eu não preciso me preocupar com detalhes pequenos. Então, quando eu pego e converso com a Vitória, eu nunca limito ela ao que ela pode ganhar. Então, quando ela fala que ela quer ser uma jogadora profissional de vôlei, eu já falo, já pensou em ser dona de um time? Quando ela fala, se ela não for jogadora de futebol, ela talvez vai trabalhar como doutora na área... Sim, athletic coach. Isso, eu falo, sim, mas já pensou que você pode ser dona de uma clínica, que você pode contratar centenas de médicos para trabalhar para você? Então, eu tenho aqui, e aí você pode me corrigir, é um ponto de vista que eu tenho, eu acredito muito que eu nunca vou trabalhar na cabeça delas do lado de escassez de controle. Então elas não têm mesada. Ela tem um cartão que entra valor X na conta dela para que ela pague gasolina, que ela coma, né, uma comidinha fora, e ela tem um limite. Então, ela gerencia ali. Ah, ela tem Mas o o meu- limite que ela gerencia. Tem, mas o meu foco não é em ela aprender a controlar. O meu foco é ensinar ela a gerar riqueza. Uma vez que você aprende a gerar riqueza, o controle mínimo... Gente, eu não estou falando de Sim. assumir uma conta agora de $50 mil por mês. Eu estou dizendo que eu não controlo $10, $30, $100, $400. Isso não faz parte do meu dia a dia. Sim. O meu foco, a minha energia não é em controlar as coisas pequenas, é em gerar riquezas. Esse é um ponto de vista Então que você eu tenho. trabalha um mindset para ela ter essa Exatamente. visão, né? Tipo assim, foca em algo que você vai fazer bem, foca em gerar receitas. E não ser assalariada. E investimentos também. Investimentos. Eu quero que ela... Vocês discutem investimentos em Ainda casa? não. Como é? Ainda não. Eu acho que agora a minha preocupação maior é que ela entenda que se ela for trabalhar para alguém, ela tem um limite, ela vende a hora dela. E se ela conseguir entender que ela pode colocar pessoas para trabalhar para ela, ela deixou de vender a hora dela e ela começa a pagar para as pessoas trabalharem para ela e gerar riqueza. Então, é um ponto de vista meio que... Lúcio, eu gosto do seu ponto de vista, mas o economista fica meio assim, você não, sabe, calma. né? A Cê cara, sabe, calma, né? a cara dele já a foi cara assim. dele ali, ele tá tipo assim. Você sabe por Eu quê? respondo ele ou não. Faço o quê? Não, Não, sempre que eu vou falar para comprar coisas lá em casa, eu falo assim... Nossa, eu quero muito isso, olha isso aqui. Aí ele falou assim, epa, peraí, quanto custa? Isso é caro, não sei o quê. Tem que ver.
Aí eu falei assim, não tem que Eu ver. concordo plenamente. Acho... Eu só falo assim com a Bel. Deixa depois eu dou minha opinião. Aí, Deixa- Lúcio, eu vou na Ó, eu sua. quero que você dê sua opinião sincera. Sim, Não, deixa claro. Fala pra valer. Sincera. Aí ele vira pra mim e fala assim, que eu falo assim, nossa, Bel, eu quero isso aqui, olha só. Não, mas eu acho que é caro. Eu falei assim, não é caro não, você que tem que ganhar mais dinheiro. Então, o meu mindset que eu jogo lá em casa para todo mundo é esse seu aí, tá, Lúcio? Mas eu não sou economista. O meu mindset também é esse. Temos que ganhar mais dinheiro, não temos que pensar na escassez. Não posso, não vou. Não. Vou ganhar mais dinheiro e também vou. É o meu pensamento, mas o economista. Vai lá, Não, eu Bel. também Arrebenta. quero ganhar. Ó, Bel, arrebenta a gente Parecendo agora, vai. que- Agora tá parecendo que eu sou o mão de vaca. Não, tá parecendo não. A gente tá não é jogando por do aí. seu lado A gente só agora. falando. Então, eu acho bacana o approach, é isso mesmo, concordo plenamente. Mas eu lembro de uma frase do meu pai, que eu falo, não que não tem que ter, o que você fala, eu concordo plenamente, Lúcio, acho que é por aí. Tem que treinar os filhos, principalmente, para pensar grande, sair do quadrado e não limitar, e nem criar bloqueios, né? Que atrapalha a pessoa em todos os aspectos, não só na questão financeira, na questão da vida. E às vezes, se a gente mesmo não se policiar, a gente cria bloqueios. Uhum. Mas meu pai me dizia uma coisa, que Deus o tem, ele está em outra dimensão. Meu filho, para criar despesa, primeiro você tem que ter a fonte de receita. Não crie despesa não tendo uma fonte de receita. Eu nunca falo para a Roberta que é caro, nunca falo isso com ela. Eu falo assim, ok, vamos fazer cadê isso, a cadê a receita? fonte de receita? Você tem que ter uma fonte de receita, concorda? Como é que eu vou gerar uma despesa sem ter uma fonte de receita? É matemático. Se eu gerei uma despesa e eu não tenho uma fonte de receita, vai dar problema. A conta no final não fecha. Então, o que você trabalha é isso. Vamos aumentar a fonte de receita. Quando eu aumento a fonte de receita, eu tenho mais limite, vamos dizer assim, ou mais espaço para me aumentar o nível de despesa. Isso que eu costumo trabalhar analisando racionalmente. olha o que eu né? penso, ó, Analisando racionalmente. Não que... Ai, gente, essa racionalidade do Abel, Thaís, às vezes me Mas, incomoda. ó, eu Só que, então, o approach lá em casa com os meninos, não é nem hoje o mais velho trabalha, mas o pequeno, que a gente liberou, tem limite. Não é Sim, mesada, mas tem a que gente ter tem limite. É, nós ele tem temos um cartão, limite. até para emergência, né, Ele gente? tem um cartão e a gente fala, é tanto. Ah, vou aumentar? Tem que ter uma justificativa. Vai aumentar, mas baseado em quê? O que você está fazendo? O que isso vai agregar? Sim. É um tipo de approach desse sentido. Entendeu? Mas, ó, não eu pego a eu- minha mais nova, né? Eu falo, a Júlia gosta de coisa boa, igual a mãe. Ai, que delícia. Pensa, a Júlia eu acho que vai ser muito rica, né? Porque a cabeça dela já viaja. Eu tento tirar o que dela? A escassez. Às vezes ela acha caro, não dá. Então, por que eu acredito que é melhor que eu trabalhe primeiro na mentalidade dela, da forma que ela acredita e que ela se vê e na capacidade dela, do que na organização? Porque agora eu que estou pagando, ela Sim, tem um claro, limitezinho. tá claro, tá Então eu entendido. foco muito nisso. Eu preparei um jantar para 4 empresários em casa, semana passada, acho que na sexta-feira. Né? E a conversa, qual é, na maioria dos empresários? Nossa, eu preciso checar a conta, eu preciso ver isso aqui. É importante. Só que às vezes ele perde o foco de como gerar mais receitas. Então, por isso que eu acho que eu concordo com você, mas eu ainda defendo a questão de, peraí, eu tenho que ser um pouco mais agressivo da forma de pensar também. Senão eu vou acreditar que, porque minha É um mãe... pouco da sua história também, pouco, né, Lúcio? Eu acho que você sempre teve essa mentalidade, né? E mais agressiva. O Lúcio, né? Ele é um investidor anjo hoje. Ele investe em empresas, em projetos, né? Então, Em pessoas. em pessoas, né? Em pessoas. Ele começou a história como imigrante, como eles falaram aqui, os dois se conheceram entregando jornal. E hoje são quantas empresas? 30 empresas. 30 empresas. Mas ele falou, tá lá no outro podcast, que até o final desse ano Eu gostaria de chegar a quer 50. chegar a 50 empresas. 50 empresas, para vocês terem ideia. Então, tipo assim, hoje a mentalidade de investidor anjo. O que é um investidor anjo? É aquela pessoa que busca, né, pessoas, empresas, para multiplicar o dinheiro. O que, vamos dizer assim, o que seria uma alta frequência, né, Lúcio? Você já está trabalhando numa alta frequência. O que todo mundo deve buscar. Sim. Mas realmente a grande maioria das pessoas ainda trabalham numa frequência, vamos dizer assim, baixa. É. Por isso que Agora pessoas deixa- como o Lúcio, como outra, acabam influenciando essas pessoas para mudar a rotação Exatamente. e mudar a frequência de modo que... Ambiência. Eu acho que
muita coisa muda quando você começa a frequentar novos ambientes, né? Então, eu lembro quando eu comecei a frequentar novos ambientes, eu falava, peraí, como assim? Eu posso fazer isso? Então, eu acho muito legal quando você acessa uma pessoa que está em outro nível, pensa diferente que você, e você consegue acessar e ficar. Porque existe a diferença de você acessar um ambiente e aí você não dá conta de ficar. Aí você fica para trás. E eu adorei quando ele começou a acessar esses ambientes, porque quando eu chegava nesses ambientes, na minha cabeça, eu falava para mim, eu me encontrei. Porque parece que onde eu estava não me cabia mais. A minha cabeça era tão expandida no aspecto de abundância. Mesmo no não ter. Lembra da casa que nós fomos para ela? Quando eu vejo uma coisa, eu vejo ela lá na frente, abundante. Eu já vi a casa toda transformada. Então, na minha cabeça, quando ele começou a acessar esses lugares, nós fomos juntos, e eu via a abundância de mente, eu falei, isso aqui é onde eu pertenço. Porque a minha mente é assim, a minha mente é abundante. Talvez há alguns anos ficou um pouco paralisada, porque às vezes onde você vive e você não quer não ser aceito. Mesmo adulto, a gente sempre fala para os nossos filhos, não anda com fulano, mas mamãe, fulano não está me aceitando, sai dessa história. E a gente adulto, às vezes, não sai desses meios. Quando nós acessamos outros meios com abundância de mente, tudo em nossa vida explodiu. Tudo em nossa vida explodiu. Você Não fala só... isso, Thaísa, com relação a você estar num ambiente que as pessoas não estão vivendo essa abundância, e se você chega e se mostra abundante, você é tipo um rejeitado, muito, né? Você muito. tipo tem errado você crescer financeiramente, errado você poder comprar um bom relógio, uma boa Mas hoje é bom diferente, não anel. importa o ambiente. Antigamente, às vezes nós queríamos estar parecido com o ambiente. Hoje não. Eu tenho o meu ambiente, eu tenho os meus acessos e eu não volto mais para ficar com ninguém. É crescer, é novos acessos, e a ideia é trazer pessoas com você. E que às vezes a pessoa se penaliza também, né? Com certeza. Tipo assim, a pessoa cria um progresso na vida, aí, sei lá, às vezes um parente, sei lá, alguém bem próximo até de vínculo de sangue, não conseguiu entrar, você meio que fica assim penalizado. Caramba, bate aquela culpa, né? Isso começa tem a se sabotar. Já que a gente está falando de família, vamos falar um assunto um pouco... Pronto, vem polêmica aí, gente. Vem polêmica aí. Vem, e eu quero a opinião de todo mundo. Nem sempre a família acompanha a frequência e a evolução, né, do casal, dessa nova família que se criou. Vocês são uma nova família, mas vocês têm os familiares de vocês paralelo. A Thaís, a família dela, o Lúcio, a dele e tudo mais. Quando as pessoas da família de vocês têm necessidade financeira e vêm pedir ajuda, vêm pedir apoio, como que vocês reagem com relação a isso? Vocês conversam entre vocês e fazem o que os dois decidirem? Ou a Thaísa decide o que é melhor para a família dela, ou o Lúcio o que é melhor para a família dele? E como que é? Porque a gente sabe que família é difícil voltar o dinheiro, né? Ele vai, mas não volta. Então, como que vocês tomam Eu essa acho que decisão? acontece só na sua família, né? Sério? É só na minha? Gente! Eu tive um insight muito grande esses dias passados. Uma pessoa virou para mim e falou assim, Thaísa, você sabe por que hoje você é tão abundante em todas as áreas da sua vida? Aí eu falei, porque às vezes eu tento me auto-sabotar mesmo, porque quando você vê o outro ali, ó, capengando, e é muito difícil ver o outro. Você tenta puxar, vem comigo, anda junto, vamos fazer junto. E não tem como, o braço não alcança. E para andar junto, né, Thaísa, tem que mudar algumas atitudes do seu dia a dia. Muito, tem que mudar muito. Tem que mudar. Dói, tem que deixar coisas, tem que deixar vícios, tem que... Desapegar também. Muita coisa. A pessoa virou para mim assim, uma vez minha mãe me contou uma história que eles eram donos de várias fazendas, os pais dela e os avós dela. E quando meu avô materno morreu, minha avó ficou, ela,
e minha mãe e 5 irmãos. E eles tinham açougues de carne. E tudo que vinha para a casa deles era só a pele, a pelanca, era só a pele. E era muito difícil, a infância dela foi muito difícil. E hoje, aí ela virou para mim e falou assim, você sabe por que você está prosperando hoje? É para honrar toda a fome que os seus antepassados passaram. Você disse não. Que demora só uma geração para dizer não às outras gerações. E você foi uma delas que disse não à pobreza, disse não à escassez. E hoje é por isso que você prospera. Que bacana. Então eu parei para pensar e falei, eu vou prosperar daqui para frente o dobro. E isso é interno. Te Interno. libertou, Isso é um né? drive interno. Interno, o dobro. Mas quando que tem o gatilho? Que você mesmo falou. Às vezes você se tenta se auto-sabotar. Sim. Quando que foi virou a chave? Quando virou a chave, quando eu comecei a me conhecer. Quem de verdade... O autoconhecimento. Quem de verdade sou eu. Não o que falam de mim, o que pensam de mim, o que eu fui na minha Que infância. influencia também, né? O que os outros falam, Demais. a gente acaba... Acreditando. É Demais. difícil, é complicado, que às vezes Uhum. o ser humano é muito ligado nisso, né? O que o outro está falando, o que o Exato. outro está repercutindo. Mas É a de cultura do verdade. like, Sim. do tal, né? Sim. Uhum. Isso, e as redes sociais, inclusive, potencializaram isso. E a gente Exato. fica preocupado com o que o outro... Uhum. Então, parte do autoconhecimento... O autoconhecimento verdadeiro, não só o que passou comigo, mas eu fui lá atrás, o que passou com toda a minha família, a minha árvore genealógica, o que passou com todos eles e o porquê que eu estou aqui hoje. Porque tinha várias perguntas. A minha irmã nasceu com paralisia cerebral, eu não. Por quê? Então eu fui fazer essas perguntas difíceis. Eu fui olhar para dentro. Vocês são em quantos, Thaísa? Eu e minha irmã. Ah, são só É, duas. mas Uma, e ela isso. nasceu com paralisia. Paralisia cerebral. E são duas irmãs só. Ela é falecida. Ela então era só, falecida. Só eu. Só você. Só eu. Ok. E a sua família vive no Brasil? Minha família vive no Brasil. Então, eu fazia essa pergunta, mas por que eu? Por que eu não estava naquela cadeira de roda uma vida? Por que eu não estava em período vegetativo uma vida? E ela, sim. Então, aí vinha culpa, vinha Entendi. várias coisas. Ah, Eu tirei todas as cortinas de culpa, de medo e resolvi enfrentá-las. Não só por mim, mas para libertar toda a minha família, todas as gerações que vieram e aqui para frente. Eu disse para mim, daqui para frente não mais. Todas essas coisas ruins geracionais, eu disse, daqui para frente não mais. Eu vou ser a libertadora desse pessoal daqui para frente. Porque eu mas não isso aguento partiu mais. de uma decisão interna sua. Totalmente interna. É a mente, né? A mente. A mente que manda na gente. Não adianta, às vezes tem gente que é muito rico, tem muito dinheiro, mas é Mas pobre. tem gente que tem dinheiro, mas não é rico, Então, você sabe. é né? pobre, Tem gente porque que tem a muito mente dinheiro, que mas tem que estar aberta. que não é só... O dinheiro é, a um número, mente. na verdade. Não é questão de ter... É um número, é efêmero. Pode ter um zero a mais, um zero a menos, mas não é só questão. Tem pessoas que talvez não tenham tanto zero, mas vivem uma vida de rico, tendo menos zero Mas do que o vocês outro. não me entendeu? responderam. Como que empresta dinheiro para a família? Se empresta também, talvez não empresta. Talvez não empresta, né, Eu Abel? acho que Já vou- fala logo assim. Ih! Porque eu sou acho que franco, eu falo acho para a que você Roberta, não empresta. empresta, pega, dá o que você pode. Eu falo assim, o que a É. gente pode, pega e dá. E não precisa devolver, não precisa querer de volta. A gente não Cê- faz agora, empréstimo. o que também eu sigo muito meu pai, que Deus o tenha. Meu pai falava assim também, ajude sem se prejudicar. Eu tenho isso como filosofia. Eu vou ajudar o outro, mas eu não posso me prejudicar. Se eu me prejudicar para ajudar o outro, eu não estou ajudando. A minha filosofia, que é do meu pai, na verdade, que é falar, meu filho, você tem que ajudar as pessoas, sim, claro, mas eu não posso ajudar o outro me prejudicando. Porque você não está ajudando. É. Tipo assim, eu não posso prejudicar a minha família para querer ajudar uma pessoa, pode ser até um parente próximo, prejudicando a minha família. Não, eu vou poder ajudar sem me prejudicar, aí é uma ajuda legítima. Eu acredito muito nisso, eu falo muito isso em casa verdade. também. É melhor Porque também, né? eu a gente conheço poder tá pessoas, ajudando do que a gente conhece precisar pessoas que ajudam de forma, como é que pode falar? sem
sem pensar se tá podendo ou não. Simplesmente Tipo faz assim, o que não pode. Aquela história de a pessoa tira, tá com frio. Ela tira o Mas casaco, eu dá acho, pro outro e fica eu com acho frio. que tem muito Eu a não ver, acho- Thaísa, com o que você está falando sobre os nossos antepassados. Porque a gente vem de uma geração de antepassados, geração não, a gente vem dos antepassados que são pobres. A nossa realidade é essa, a minha, do Abel, A a do nossa. Lúcio, a sua, a nossa. A maioria dos brasileiros vem de uma realidade pobre. Às vezes imigrantes que saíram, né? da Imigrantes, Europa, e assim, aquela vieram história de pra aquela, refazer a vida. Que... aquela história de que eles repartiam ovo para comer é verdade. Muitos vivenciaram isso. Nossos pais, nossos avós vivenciaram. Então, isso tá um pouco dentro da gente, né? De ter que dividir o pouquinho, o mínimo, o nada. Mas não sei o que vocês pensam aí agora, que vocês têm que falar sobre Bom, o família. meu pensamento hoje ele é muito claro. Hoje eu não abro mão de ajudar minha mãe e a mãe da Thaísa. Eu acho que é questão de princípio e de honra. Ponto. Então hoje nada falta para minha mãe, nada falta para a mãe da Thaísa. Fora disso, a minha família é a Thaísa e minhas 2 filhas. E hoje eu falo por quê? Porque por muito tempo eu assumi o papel na minha casa como se eu fosse o responsável pelo sucesso de todos, porque meu pai faleceu, eu ainda era muito novo, e talvez eu carreguei um peso que eu tinha que fazer. Então, hoje não, hoje eu tenho muita clareza que eu não tenho que fazer, cada um é responsável pela sua vida. Se eu posso, eu dou, eu não empresto. Para minha mãe, dou tudo o que ela precisa para ter uma vida tranquila, em paz. Bacana. Isso para mim é primordial. Para a mãe da Thaís, a mesma coisa. Fora disso, cada um tem que cuidar da vida e ponto. Posso dar um presente, posso fazer uma gentileza. Eu vou para o Brasil, não deixo nenhuma das minhas irmãs pagar a conta. Isso é uma questão de princípio, Claro, como homem, Absolutamente. né? Agora, responsabilidade eu tenho com a minha família e eu digo com a minha mãe e com a mãe da Thaísa. Fora disso, ninguém mais. E quando você tomou essa decisão e seguiu por essa linha de pensamento, vocês tiveram algum atrito familiar que as pessoas às vezes não entendem, né? Poxa, podia, não podia, porque às vezes as pessoas não entendem essa postura. Muita gente, Lúcio, quando você fala assim, a minha família é a minha esposa e os meus filhos, muita gente acha isso um absurdo. Eu também penso assim, a gente também tem essa mesma teoria aí para viver, mas muita gente se espanta quando Mas eu ouve acho que essa não frase. importa mais. Eu acho que quando você tem um posicionamento claro, você sabe qual é o seu papel e qual é a sua responsabilidade, não importa o que pensam. Eu acho que o maior problema é o que nós ficamos pensando o tempo todo o que o outro vai pensar. A partir do momento que eu parei de me preocupar com o que iam pensar, já não tem mais importância. Não importa o que pensam, não importa, na verdade. Então, não faz diferença hoje para mim. Bom demais, hein? Gostei, gente, dessa parte. Eu acho que foi assim, a gente está tendo aqui uma aula, né, sobre família, dinheiro, relacionamento, mindset. Tá, assim, muito bom. Agora a gente está chegando perto da hora de fechar, mas eu queria falar sobre um assunto, Abel. Sim. Que é um assunto moderno, né? A gente vai falar um pouco sobre modernidade, sobre digitalização financeira, digitalização de dinheiro. A gente já tem aqui, né? Todo mundo aqui, acho que mais de 40, né? Achei 40 que você ia a mais. falar sobre sexo, alguma coisa Não. do casal, não? Não. Ah, bom. Não. É carteira do casal. Tá bom, hein? desculpa. Não Eu confunda com outro Eu nome, pelo amor de confundi, desculpa. Não, ainda não. Ó, corta essa parte. Thaísa, Não, deixa que tá legal. se né? eles se comportarem direitinho, aí, né, a gente pensa. A gente também tem nossas moedas, né? Claro, É uma claro. moeda forte essa moeda, Lúcia, ela é forte. Mas vamos falar sobre a digitalização do dinheiro. A gente, 40 a mais, né, Abel? A gente foi muito de usar nota, cédula, a gente usou muito talão de cheque. Gente, quanto talão de cheque? Sim. Muito. Pré-datado. Muito. Quantas folhas de cheque? A gente fazia muito isso. Hoje, a gente está tudo no digital. Sim. Vocês acham que essa digitalização do dinheiro faz com que a gente consuma mais, o consumo aumentou? Como que vocês percebem isso aí no dia a dia mesmo? Quando lidava com cash, gastava menos. Hoje tudo vai ali, passa o celular. Passa o celular. Não, mas ele vai responder isso, mas veio uma pergunta que eu gosto de fazer todo casal. Você tem a senha do Lúcio? Todas. Todas? Todas. E Lúcio tem a senha dela? Eu acho que é porque é tudo junto, É tudo então. junto. Mas até do Instagram, das redes sociais, Às tudo? vezes é a mesma. Às vezes é a mesma. Às vezes é a mesma.
Vai, Abel, viu? Mas Tá ela- não, mas achando? ela tem minha senha. Às vezes as meninas mandam mensagem pra mim, é ela que responde. Gente, se Tô você brincando. está mandando uma cantada pro Abel no Instagram, saiba que sou eu que estou recebendo essa cantada. Mas recebe, tá, Lúcia? Mas às vezes tem gente que Thaísa, manda eu tenho por que- assim meio Eu indiscreto. sei. Por isso que eu sei. pergunto, sou eu gosto de eu, perguntar tá? pro casal. Tem a senha? Como é que é isso? Da Tem, senha tem. bancária? Tem? Ok. Às vezes não checa porque existe a confiança, Claro, mas o claro. acesso é total. Total, Não tem o porquê maravilha. não ter. Maravilha, maravilha. Eu gosto de perguntar, eu tinha esquecido. Falei, não posso sair do podcast sem perguntar, tem que perguntar pro casal. Sim. Mas o tema é digitalização do dinheiro. Como é que dinheiro. vocês... Qual a Quer responder? opinião de vocês sobre isso? Olha, eu penso que é inevitável. É algo que já é real. No começo assustou um pouco, eu achava um absurdo, mas hoje já não ando com dinheiro, ando com alguns cartões que daqui a pouco nem cartão você precisa mais. Então eu acho que nós temos que mudar aqui, porque é uma realidade. Daqui a pouco não vai existir dinheiro. Eu acho que daqui a pouco eu vou comprar um imóvel do Abel e vai ser basicamente assim: Abel, quanto você quer? Ele vai falar, quero tanto. Vai ser tão moderno que o próprio sistema já vai checar se o Abel deve, para quem ele deve, comissionamento do corretor, vai ser feito assim. Abel, você olhou a casa, aperta o botão. Aí o Abel vai Automático. apertar o botão, tantas moedas vai passar para a conta dele, tal, tal. Então, eu acho que é tão real que eu quero me envolver o quanto antes possível. Já me envolvo em alguns projetos que envolvem a moeda digital, mas eu quero mais ainda. Eu acho que quem não se preocupar com a questão da moeda digital, tecnologia, vai ficar para trás. Qualquer empresa que eu entro, eu começo a negociar, eu já falo, cadê a tecnologia? Como que eu posso te ajudar para trazer alguém e trazer tecnologia? Serviço Senão fica para trás. e tecnologia, você vê que é a tendência. Sim, Correto. sim. Agora, voltando também para a pergunta, que eu concordo contigo, a digitalização, está clara a sua visão, mas tem a ver com o casal. Você é um investidor anjo. Você toma decisão de investimento, Uhum. correto? Qual o papel da Thaísa nessas decisões? É interessante porque eu acho que existe Qual o duas... papel da Thaísa? Eu quero Existe entender. duas Como fases- que ela participa ou não? Como é que Ó, Ou é ela isso? só descobre Calma, depois. não, Ou ela só sabe depois. Existem Qual que é? duas fases da minha vida. Uma que eu achava que eu não tinha que misturar os negócios com a Thaís. Eu achava que, poxa, isso aqui é decisão minha, não tem muito a ver. Hoje, contratei, as últimas duas pessoas que eu contratei, eu falei, participa da reunião comigo? Eu quero que você me fale o que você achou. Sobre negócios, compartilho muito mais. Se eu falar que eu compartilho tudo, não dá, porque eu não quero, eu não tenho cabeça, eu não tenho Não tinha dia energia suficiente para isso. para poder tudo que eu for fazer eu hoje vindo Mas pra- uma decisão importante, você não consulta, sim, ela participa de... participa, ela está muito mais envolvida. Hoje eu tenho uma sociedade aqui nos Estados Unidos, o Money Offer Deal, que é um projeto grande. Bacana, tá, onde gente? É. Nós ajudamos Qual que é a empresários. rede social, Lúcio? Vamos colocar Money aqui. Offer Deal Money Offer Deal no Instagram. no Instagram E o no YouTube? website também, Money Offer Deal. Ok, .com. E o projeto é muito bonito, porque nós ajudamos empresários. Lembra, eu cheguei aqui para trabalhar na construção, limpeza, jornal, venda de telefone. De repente eu me vi o quê? Puxa, o Lúcio é empresário. Mas um empresário sem conhecimento. Né? Então, quando eu me dei conta nisso, eu comecei a buscar mais conhecimento e entender que uma empresa não é só você ter um ganho fixo no final do ano ou por mês. Peraí, você tem que construir algo, né? Construir equity, gerar recursos, poder usar dinheiro do governo para poder construir algo maior. E esse projeto nosso traz muito isso. É pegar aquele empresário que hoje ele tem lá 200 casas, que ele está satisfeito, dizendo, poxa, eu ganhei meu dinheiro, tá tudo certo, e levar ele para um outro nível. Para um próximo nível próximo maior. nível E maior. aumentar também, né? Vamos dizer assim. O equity dele ali, construir algo Você vê que, às vezes, alguns empresários se acomodam. muito... Tipo assim, já atingi um patamar e E tá não bom. só isso, ele esquece que daqui a pouco ele não vai ter a mesma energia. Conversando com um rapaz que ele dirige caminhão. E não, tô bem, eu ganho X valor, eu não preciso de ninguém, não preciso crescer. Mas peraí, até quando você vai conseguir dirigir um caminhão? Ou é melhor se organizar agora, comprar mais um, colocar uma pessoa para trabalhar, outro, e daqui 10 anos você ter uma, sei lá, Frota, 15, né? 20, e você tá ali tranquilo. Então, esta mentalidade é muito importante que, né, você tem esse papel também
que trazer, organizar a parte financeira. A pessoa deixa... Então, esse projeto, ele deixa praticamente claro e tem como princípio ajudar os empresários a adquirir conhecimento. Que a gente sabe não que somente conhecimento, como trazer recursos também, conexões. É como se fosse uma incubadora e a pessoa participa, assim, apresenta que tem investidores antes, entre eles o Lúcio. Tem o João, que é o maior investidor hoje do Brasil, está nesse projeto. Kepler. É O isso? Theo, filho dele, e outros grandes investidores vão fazer parte também. Sim. Então, é um projeto grande que... Que aqui nos Estados Unidos você é o responsável, né, Sou Lúcio? responsável, E quero vocês contar com outros concordam que profissionais também. pequenos ou grandes negócios aqui nos Estados Unidos e até os empreendedores não avançam por falta de conhecimento. O conhecimento ele é um 100%. trampolim para o próximo passo. E não só isso, ele acredita que o que ele está ganhando é o suficiente. E acabou. Acomoda. E nada Zona vai de mudar. conforto. Zona de conforto. O cara fala, tô ganhando tantos, vida boa, tem um carro bom, tem uma casa boa, E tá tudo viagem. Tá bom, não preciso mais. Tem gente que pensa assim. Gente, está chegando ao fim, passamos de 1 hora aqui de gravação, não dá mais. O que a gente gostaria agora, né, Abel? Eu quero agradecer imensamente a presença desse casal maravilhoso aqui, o Lúcio, né, que é um parceiro, é um amigo, parceiro de negócio, sócio, enfim, não tem nem o que falar. A Thaísa, né, que a gente teve a oportunidade de conhecer mais hoje aqui nesse podcast, tantas lições valiosas. Então, a gente quer agradecer de coração a presença de vocês, né, Roberto? Estão muito honrados. É verdade. Só agradecer a presença da Thaísa e do Lúcio. Eu tenho certeza que todo mundo que assistir esse podcast vai sair com o coração mais cheio, mais confiança. Quem está passando aí por uma crise vai sair fortalecido, porque, assim, a história que eles contaram aqui, de passar por tudo isso com alegria, com gratidão, gente... É o segredo de muita coisa aí, que às vezes você tá aí choramingando em casa. Para de choramingar, né, Thaísa? Isso mesmo. Agradece e vive o que tem que viver, só olhando o belo e enxergando lá na frente. Sim. Gente, foi incrível. Eu me arrepiei aqui inúmeras vezes durante a nossa conversa, porque foi muito, muito gostoso mesmo. Super obrigada. Se vocês quiserem deixar algum recado, extra, né? algum recado aí, além de tudo que já deixaram de tão bom, mais um pouquinho, a gente ainda tem uns minutinhos. Somos nós quem agradece pelo convite. Nós admiramos vocês muito como pessoa, como casal. Eu escuto o Lúcio, às vezes, falando muito com a Abel. E eu vejo que eles um complementa o outro. O Abel é muito bom na área de contabilidade, de finanças, gestão. Fala muito bem. E eu sou doidão, né, Abel? Não, eu sou o pão duro da história. Olha, nós vamos ter que mudar isso, hein, Abel? Assim como no casamento, a sociedade também tem que ter, que andar mais, temperança, tem que andar mais com o Lúcio aí para pegar essa frequência. E a gente fala assim, nossa, um dia a gente pode... Eu quero ser como o Abel, que fala assim de uma desenvoltura tão grande que... É um professor, né? É um professor, a Abel é professora há 22 anos, né? 22 anos. Exato. E ver vocês com a família também maravilhosa. A gente teve a oportunidade de recebê-los na nossa casa. Foi um prazer, para nós é um prazer estar aqui. Muito obrigada. Obrigada, eu gente. queria agradecer também a Abel, sócio, e falar que parte do meu projeto envolve pessoas, tem propósito. Eu não consigo fazer nada somente por dinheiro. Então, quando eu falo do projeto nosso, Money Offer Deal, que é pegar um empresário que talvez está vivendo algo bom até, não é aquele que está penando, mas que ele poderia viver algo melhor do que está vivendo, é parte do nosso propósito. Então, nós vamos fazer propaganda aqui, nós vamos ter o evento dia 2, 3 e 5. 2 e 3 vai ser em Orlando. O João vai estar aqui, o João Kepler. De que mês? De novembro. De novembro. Boa, de novembro. Okay, porque é importante que esse episódio vai pro ar 26 de setembro. 26 de de setembro. novembro. Então vai dar tempo. Desculpa, hoje... Não, então vai dar tempo do pessoal se Sim, organizar vai para ir no dar tempo. evento. E o que vai ser legal? O João tem uma experiência muito grande. Sabe? Já investiu em mais de 2.000 empresas. Ele sabe... É o maior investidor anjo. É o maior investidor do anjo do Brasil, eu diria, na América E é seu na América sócio, Latina. né, Lúcio? E é meu sócio aqui, junto com o filho dele, o Theo. E o nosso projeto é muito grande. É tirar um empresário que está bem, pode ser que ele esteja bem, ou talvez mais ou menos, e trazer algo novo. Ele entendeu o que está acontecendo na nova economia, o que o futuro espera para o mundo do Então, empreendedorismo. dia 2 e 3 de novembro em Dia Orlando. 2 nós vamos ter um jantar em Orlando, tá? Que vai ser
uma quantidade Marca bem, na agenda, bem Bel. pequena para alguns Quero empresários. Aí, ó, queremos ir, hein? Dia Bota a Marca gente na na lista. agenda. Mas, acho que, se eu não me engano, acho que só 20 empresários. Dia 3, nós vamos ter um jantar, que eu acho que nós vamos deixar para mais ou menos 50 pessoas. Sim. E dia 5 vai ser em Nova York, para mais ou menos 100 pessoas. A gente está até cogitando uma possível viagem aí de avião junto com ele ali, poder fazer perguntas. O que eu entendo? Qual o meu maior ganho quando eu me conecto com alguém que sabe mais? É acessar o conhecimento da pessoa que ela demorou 20 anos. Anos pra... A experiência que o João Kepler tem é de muitos anos. Quando eu faço uma pergunta, eu elimino um monte de erros. Ele consegue me trazer para uma mentalidade que eu falo, caramba, como eu não tinha pensado nisso? Então, o pessoal, às vezes, não quer investir, né? Às vezes, $500, $1.000, às vezes, para fazer uma pergunta e mudar a vida. Sim. Aí eu falo, caramba, como assim? Então, eu acho que você que está aqui, ó, escutando, vale a pena participar. Não é um investimento muito caro. Sim. E você pode ter acesso a uma pessoa que já construiu algo muito grande. Aí é a decisão. Quero ficar do jeito que eu estou? Tá bem, tá mais ou menos. Mas lembra, as coisas mudam. Se você não está prestando atenção no que está por vir, você vai ficar para trás. E aí depois o custo pode ser muito maior de você ter que correr, acelerar para corrigir algo que você não sabia que estava vindo. Ou você quer se conectar com pessoas que está por dentro de tudo que está acontecendo, o que está vindo, novas conexões, novos ambientes e poder crescer a sua empresa. Encurta. E receber investimento. Porque se você tem um projeto bom, que tem como escalar, nós vamos te ajudar, nós vamos investir no projeto. Então, tá aí, ó, dia 3 em Orlando, dia 2 e 3 em Orlando e dia 5 em Nova York. Então, atende a novembro. comunidade do sul da Flórida geral, e atende a comunidade do norte. E eu vou exercer a parte aqui que eu sempre gosto, que é a gratidão, e convidar, ceder um convite para você, meu sócio, para estar presente lá. Opa! Valioso, Ê! ó. Além do valor, vai ser o acesso. As pessoas, às vezes, maravilha. não têm coragem de pagar por acesso. Gratidão é minha. Entendeu? Então, você vai ter um acesso a algumas bacana. pessoas que muitas pessoas não vão conseguir. Que Então, bacana. você vai Muito estar lá com a obrigado. gente. Muito Bom. obrigado. Estaremos lá, fé em Deus. Então, agradecer mais uma vez esse casal maravilhoso, com tantas lições, né, Roberta? Valiosas aqui maravilhoso. hoje. Um episódio fantástico, que eu espero que todos vocês tenham gostado. E, se gostou, claro, dê o like no vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe com seu amigo. Até o próximo podcast. Como sempre digo, vamos em frente. Um abraço. Valeu!